Vamos para Êxodo, capítulo 20, verso 3. Agora nós iremos começar a tratar sobre os 10 mandamentos. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. São 3? Só. Lê de novo. Não terás outros deuses diante de mim. Lo Adonai lach Elohim aherim al panai. De novo. Lo Adonai lach Elohim aherim al panai. Então você tem aqui essa negativa, né, que começa não terás deuses, né? Você tem não terás outros deuses, né? Você tem Yehová, que é o grande eu sou, é o nome próprio de Deus, e você tem Elohim. Nós já falamos sobre esse Elohim aqui, que ele é aplicado para anjos, é aplicado para os homens no sentido de juízes, e é aplicado para deuses no plural, que na verdade também pode ser aplicado a deuses falsos. O contexto do próprio texto vai te ajudar a entender quando Elohim está sendo aplicado ao Deus verdadeiro e quando não está sendo aplicado ao Deus verdadeiro, ok? Aí você tem Aharei, diante de, depois de, aí você tem Panai, né? Panai aqui é face, ok? Essa construção aqui, seguida dessa preposição, ela vai fazer toda a diferença que nós iremos analisar isso de modo bíblico e pela gramática hebraica que estaremos dando na explicação, ok? Mas a expressão ela é direta: não terás outros deuses perante a minha face, ok? Não terás outros deuses diante, perante, em frente. Esse é o sentido, né? Não terás outros deuses perante, em frente, depois, sobre a minha face, panai, né? Não terás, ok? Você vê que nessa expressão, você logo de imediato vai aprender duas coisas. Uma, que Deus, na verdade, você tem aqui um mandamento que começa de modo claro, chamado de monolatria, ou seja, Deus é o único Deus, ele é sem igual. E quando Deus chega e diz assim para Israel: não terás outros deuses perante a minha face, isso se daria por duas razões. A primeira, cada israelita que fosse entrar na aliança não estaria recebendo essa ordem de Deus simplesmente de modo obrigatório. Ontem já falamos isso aqui. Deus está falando para um povo que viu o seu poder, Deus está falando com um povo que foi beneficiado pela sua presença. Deus está falando para um povo que foi liberto do poder de Faraó, da opressão de Faraó. Então Deus não chega impondo lei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lei sem conhecimento de causa, sem provar a essência da verdade, não funciona. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem claro. Um homem que na verdade sabe o valor de uma mulher, sabe o valor de uma mãe, sabe o valor de uma mulher que é verdadeiramente mulher, que cuida, que ampara, que ele se beneficia do bem que ela faz. Ele vai bater nela? Ele vai maltratá-la? Não, só mesmo um homem ignorante, só mesmo um homem que não tem temor, que não tem reverência. Então, quem sabe do valor da mulher não precisaria de uma lei, como a Lei Maria da Penha, para valorizar a mulher. Quem sabe do valor da vida humana não precisa de uma lei, ok? Uma lei contra o racismo. Porque pode inventar a lei que quiser, tanto para a mulher como para homem, para idoso, mas se não houver o valor da vida humana, se cada ser humano não entender o que o ser humano vale em si, independentemente da cor, independentemente do sexo, se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, não importa. O que importa é a vida, o que importa é que esse ser humano, ele traz em si a imagem de Deus. Então, uma pessoa ignorante que não sabe o valor da vida, que não sabe o valor de uma pessoa, pode se criar a lei que quiser para ele. Ele não vai valorizar ninguém. Da mesma forma, Deus não tem valor algum para o ateu, Deus não tem valor algum para o cético. Por quê?
porque ele não se volta para a bondade de Deus, para os benefícios de Deus. Quando tem uma catástrofe, quando tem uma situação difícil, ele só lembra de dizer, cadê o Deus de vocês? Mas ele não olha para trás e não atenta para os grandes benefícios que Deus já lhe outorgou, como por exemplo, o nascimento, a vida, a saúde, a paz. Então ele viveu até aquele momento ali. Aí quando vem uma crise, uma situação, ele fica, cadê Deus? Deus está no céu, ele é soberano. Ele te criou, ele te fez, ele te colocou nesse mundo. E Deus não é culpado das misérias que acontecem nesse cenário humano. A Bíblia descreve em Gênesis 1 que Deus criou tudo bom e perfeito. No capítulo 3, o homem, ele traz toda essa destruição do projeto perfeito de Deus. Ok? Então, atente para isso aqui. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, perante a minha face, ele estava dizendo, vocês já me conhecem. Vocês sabem os benefícios, vocês sabem os milagres, vocês sabem como eu tirei vocês do Egito e trouxe até aqui, prometendo uma terra que manava leite e mel. Ok? A segunda razão para Deus dar essa ordem é porque o povo de Deus haveria de habitar no meio de nações ou povos que eram politeístas. Não eram, na verdade, não atentavam para a monolatria, ok? Mas eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses. Então Deus alerta, como o homem é tendente a pender para um lado, como o homem é pendente a quebrar a aliança, Deus traz logo essa advertência. Nisso você também vê a bondade de Deus. Ele está dizendo, eu libertei vocês do Egito, tirei da casa da servidão, tirei do poder de Faraó, dei bênção para vocês, dei milagre, dei maná, dei água, estou cuidando. Vocês caminharam pelo deserto, eu cuido de vocês. Então vocês vão chegar numa terra que tem muitos deuses, mas vocês não podem adorá-los. Se voltem para mim, porque eu sou o Deus de vocês. Ok? Então, é muito importante que você atente para isso, porque aqui você pode analisar algo importante. E quando Deus diz assim, perante a minha face, essa expressão que aparece aí no hebraico, ok? Panai, essa palavra panai aí no hebraico, diante a minha face, perante a minha face, ou diante de mim, alguns estudiosos dizem que estaria ligado ao culto. Quando se fosse para o culto, não era para ter outro Deus, outra imagem para adorar. Não era só no culto. Essa expressão, diante de mim, na verdade, perante a minha face, aqui Deus estava dizendo que ele não teria e ele não queria um relacionamento dividido. Relacionamento dividido. Ele queria um relacionamento único. Primeiro, Deus é sem igual, só há um Deus na terra. Os outros são fabricações humanas. Os outros são ilusões. Os outros, na verdade, são ações diabólicas para desvirtuar, para tirar o homem do caminho certo, da visão certa, da fé no Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele diz diante de mim, Deus estava dizendo, eu quero comigo, eu quero que vocês desenvolvam comigo um relacionamento único. Um relacionamento único. Na verdade, Deus estava dizendo, eu quero ser exclusivo para vocês. Lá em Deuteronômio 6,4, veja bem, Deuteronômio 6,4, que é o Shema, que é o credo de Israel, Deus vai dizer, ouve Israel, né? Ouve Deuteronômio 6,4, ele vai dizer isso, olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pronto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ok? Ouve Israel, esse é o nosso Deus. Então, Deus ele queria um relacionamento exclusivo, um relacionamento íntimo, um relacionamento único, um relacionamento particular. Ou seja, o que nós podemos analisar aqui é que Deus ele queria um compromisso, e eu quero falar sobre isso hoje, comprometido com ele. Quem é comprometido com Deus sabe das bênçãos que ele já lhe deu. Quem é comprometido com Deus não divide a adoração com outro Deus. Quem é comprometido com Deus adora só a ele, porque conhece ele. Vamos ver aí Deuteronômio 5, verso 7. Só para os irmãos analisarem.
Deuteronômio 5, verso 7. Depois Jeremias 25, 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses, a mesma coisa, diante de mim. Pronto. E aqui é um relacionamento único. É um compromisso com Ele, acabou-se a conversa. Não tem outro Deus, não tem outra pessoa. Eu adoro só a Ele, eu sirvo só a Ele, eu vivo só para Ele. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o Deus que dá vitória, Ele é o Deus que abençoa, Ele é o Deus que prospera. Então pronto, você tem que crer nesse Deus. Vamos lá para Jeremias 25, verso 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor em Jeremias 25, 6. E não andeis após deuses alheios. Não andeis após deuses alheios. Para os servir. Olha aí, para os servir. Então, veja que Deus quer um compromisso único. Deus quer aqui um compromisso de verdade. Não é aquele negócio de estar adorando a Deus e adorando outra coisa. Adorando a Deus e adorando outra coisa. Continua. Pode ir. E para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Pronto, então, por que Deus quer que adore só Ele? Primeiro, Israel soube dos benefícios e provou que lá no Egito não tinha Deus poderoso páreo para com Deus, ok? A outra coisa, vamos ver aí para a gente finalizar, Isaías 48, verso 11. A outra coisa é que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não. Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos lá. 48, 11. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome? Olha. E a minha glória não a darei a outrem. A minha glória eu não dou a outrem. Pronto, acabou-se a conversa. Deus é Deus. E se você adorar Ele, é Deus. Se tu não adorar, Ele é Deus. Se tu criticar, Ele é Deus. Se tu dizer que Ele não vale nada, Ele é Deus. Se tu dizer que Ele não existe, Ele é Deus. Não importa. Tem um ateu criticando, tem o cético negando, zombando de Deus. Não se importa, não. Nem o crente deve se importar. Nós devemos dar glória a Deus. Porque Ele não dá a glória dele para ninguém.